Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Dominique Cândido Lopes, que é ativista da causa PCDs. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem. Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer e a levar informações para mais pessoas. Muito obrigada! Olá, Olá, Dominique, seja muito bem-vinda. olá, muito obrigada, boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-la aqui, Dominique, no especial com Denise. Agradeço pelo convite, gratidão por estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história. Queremos conhecê-la melhor, conhecer um pouquinho da sua história mesmo, do Miguel, né, do seu filho. Como foi para você descobrir o autismo? Então, o Miguel, ele dava sinais do autismo desde os 4 meses de vida. Eu já Hum, notava que o Miguel era um pouco diferente. Ele mamava, não olhava nos olhos, eu via que ele fazia uns movimentos estranhos, né, repetitivos. Quando ele tinha uns 6 meses de vida, aí a gente começou a acompanhar com o pediatra. O pediatra pediu para ter calma, que a gente ia acompanhando o desenvolvimento dele. Quando ele estava com 6 meses de vida, eu peguei ele sentado de madrugada no berço, se balançando. Todo meio torto, mas fazia o movimento de balançar. Eu hum, gravei, eu levei para o pediatra. Ela falou assim, então agora a gente vai começar a acompanhar. Todas as coisas que você vê, né, que ele faz, que não for, assim, normal para você, não ser comum, você hum. vai gravando e vai me informando. E foi isso que a gente fez. Até que, quando chegou com 1 ano de idade, ele pronunciava algumas palavras, né? E, de repente, ele simplesmente parou de falar, acordou um dia sem falar mais nada. O pediatra pediu para a gente correr para o neurologista, né? Fez um encaminhamento. E começou a nossa luta de conseguir um neuro pelo SUS, que a gente não conseguia vaga. Estava na época da pandemia, né? Tudo ainda muito confuso. Então, a gente fez uma vaquinha com a família e fomos numa neuroespecialista no Rio, na outra cidade. E ela, assim que viu o Miguel, ficou mais de 1 hora e meia de consulta, né? Viu o relatório do pediatra, os vídeos, fez várias técnicas lá com ele para ver se ele correspondia, chamado. E ela disse: Olha, mãe, ele é autista, não tem o que falar. A única coisa que eu te aconselho é você correr logo atrás dessas terapias, porque ele está no moderado, e você procurar um psicólogo, que você vai precisar. Uhum. Foi isso que a médica falou, e me explicou o que, que era, tudo, e começou a nossa luta com o Miguel. Uhum. Né? Você teve sorte, né, de encontrar uma ótima profissional logo no início, né, para te orientar. Que bom. Sim. Posso falar o nome dela, eu tenho muita gratidão por ela, é a doutora Tânia Sade, eu não tenho mais contato, assim, tanto, mas no início foi a que deu uma força, assim, pediu para me respirar, que ia dar tudo certo, porque assim, eu e o pai do Miguel fala que a gente teve um luto de 24 horas, né? Hum, Eu vim chorando do Rio até chegar em casa, e ele Tadinha. segurando a barra, e depois ele chorou. Né? E no dia Entendi. seguinte a gente falou, vamos vestir a camisa É e isso aí. Lógico, é, né? É difícil quando você recebe, né, o sim, diagnóstico assim. É lógico que tem todo um processo para você se trabalhar e como a profissional orientou, né? Procura um psicólogo se for necessário, uma rede de sim. apoio, né? Que muitas vezes a gente vai precisar. É muito difícil, né? Você seguir sozinha. E é muito bacana, né? Quando você tem um grupo como o grupo Sim, das Supermães, né, que você também faço participa e parte. faz parte, e a gente tem aí bastante apoio, é bem acolhido por todos, por você, por todos, né, pela Roberta, por todas as É, mãezinhas. Então, é muito gostoso esse acolhimento, ajuda muito nessa troca de experiências, né, eu acho Dominique? muito importante entrar nos grupos que dão esse apoio,
muito importante mesmo. Um dos primeiros grupos que eu entrei foi o da KIC, né, o Gamã, o PCDs, e depois eu entrei no Supermães. Foi os primeiros grupos que eu comecei a participar. Não era tão ativa, mas eu sempre Uhum, acompanhava o que estava acontecendo, porque eu ainda estava muito nessa luta de conseguir o tratamento para ele. uhum. Então eu ficava muito mesmo na rua, bati em casa de vereador, eu fui, né, fui atrás na Secretaria de Saúde, eu fui um monte de lugar para procurar os direitos do Miguel, até que eu entrei pela defensoria, né? É, Ele conseguiu o tratamento, foi em torno de 5 meses depois. A gente teve uma luta bem grande até chegar, né, nessa vitória, conseguiu o uhum, tratamento. Ele teve uma piora, né, que foi uhum, o regresso. Ele passou de autista moderado, ele passou para severo pela demora do atendimento. uhum. Ele já tinha voltado a uma recuperação um pouco da fala, perdeu novamente. E assim, ficou agressivo, né? Gosta de manipular objetos cortantes, então ele gosta muito de faca. Faca aqui em casa, Então, tudo tomar fora do muito cuidado. alcance dele. Se ele estiver em Uhum, crise, ele pega a faca. é, Então é tudo, mesmo pela idade dele, na época ele estava com 2 anos, ele foi laudado com 1 ano e 8 meses. Mas ele já tinha um certo fascínio por faca, noção nenhuma de perigo, gosta de se submeter uhum. das coisas. Então ele teve uma repressão bem drástica. E nessa época a gente já estava lutando, aí que a gente lutou mais ainda, a mídia publicou a história dele, eu recorri à Defensoria Pública, que emitiu um mandato de 24 horas, depois um de 48, e eu Olha, que fui bacana. até as redes sociais, né, falar Uhum. tudo o que estava acontecendo e pedir o apoio. E graças a Deus as meninas, o pessoal também do Grupo Supermães também foi na época lá também, Olha que comentando o bacana. vídeo, pedindo para ver, né, obedecer a ordem que já tinha, e graças a Deus a gente foi recebido pelo secretário e foi tudo dando andamento. Nossa, que bom, né? É o que você está falando. É tão importante isso, né, que você fez, de ir atrás, não conseguiu de uma forma, vai de outra, mas se informa, né? Procura saber como resolver a solução, como conseguir ajudar seu filho. Não se acomodar, né, Dominique? Não pode, não consegui desistir. Tem que ir atrás, Não né? pode, não pode desistir. Eu levei muitos não, falando que não era, que tinha que esperar, e nisso eu via o Miguel cada vez pior, né? Uma, teve uma vez que eu levei ele ao acolhimento de Sarém, que é onde que ele faz a terapia agora, e fui pedir auxílio, porque o Miguel, ele numa crise, ele tem terror noturno, né? E numa da crise, ele quebrou meu dente. Eu Hum, estava com 17 pontos, eu tinha operado, nossa. eu estava sozinha em casa, não tinha ninguém para me ajudar, minha mãe tinha viajado nesse dia, e eu fui abraçar ele para ele não se machucar, e ele me deu uma pancada tão forte no dente que ele quebrou a ponta do meu dente. Nossa. Eu, no dia seguinte, eu fui com ele no colo. Ele tava meio, parecia até que estava meio desmaiado, todo mole, porque gritando a noite É. toda. E lá eles também fizeram um documento pedindo que ele precisava de um tratamento com urgência, que assim que abrisse vaga, jogasse ele para essa parte de atendimento. Então, o Uhum. Sarem, a orientação familiar também foi uma que também ajudou, né, para que essa ordem fosse cumprida. Nossa, que bom. Hoje ele está com quantos anos? Hoje ele está com 3 anos. 3 anos. E hoje ele está Sim, bem com as terapias, você viu o progresso, ajudou bem, está ajudando. sim. Com as terapias ele está tendo um progresso muito bom. As terapias em casa, eu trabalho muito com ele em casa. Eu bato muito no martelo que a gente precisa de maior tempo de terapia, isso para tudo quanto é lugar, né? Infelizmente, o SUS fornece muito pouco tempo. Entendi. Aqui é 45 minutos, uma vez por semana. Então, a Uhum. gente contar que é um autista nível 3, 2, o tempo é muito distante para o cérebro se lembrar, né, do que aprendeu. Então, Uhum. agora a orientação familiar também está começando um treinamento, né, para treinar os pais, e a gente cada vez mais tentando aprender, né, através dos Sim. grupos,
dos vídeos do YouTube. Cada vez a gente vai absorvendo mais conhecimento. E é bem bacana, né? Até eu vou falar aqui da doutora Luciana, né? Que apoia aí no grupo, ajuda muito com informações, orientações aí aos pais, né? Nossa gratidão, porque tem ajudado muito, né, Dominique? É muito importante ter alguém que veste a causa, que ajuda realmente, está ali disposta a lutar conosco, né? Para ir vencendo todos os desafios que vão surgir no nosso dia a dia, né? Que não são poucos. Eu falo que o autismo é uma montanha russa. É Tem, verdade. tem dia que tá tudo bem, tudo tranquilo, e no dia seguinte, às vezes, muda. Você fala, É, nossa, ontem estava tudo bem, o que aconteceu? Aí você começa a avaliar, aprender a avaliar o que pode ter ocorrido para uhum, sim. desencadear essa desestabilidade emocional ou a confusão mental, né, para aquele comportamento. E isso é muito importante, né, Dominique? Essa observação que você falou. A gente começa a observar o nosso filho o tempo todo, não é? As reações dele, o que pode ter causado aquela reação, o que foi que aconteceu, o que mudou, qual, né? Qual foi o estímulo ali que de repente ele reagiu de outra forma. Isso é muito importante para você compartilhar também com os profissionais, né? Porque são informações importantíssimas, porque a gente é que fica a maior parte do tempo com eles, né? Então, eles precisam realmente dessa informação. Por isso, a mãezinha tem que estar sempre atenta aí, né? Eu falo que a gente tem que ter um caderninho e ir anotando, né? Porque é muita Isso coisa, mesmo. né? E é o que você falou, tem hora que você não entende, fala assim, mas por quê, né? Por que que ele tá assim? O que que aconteceu? Mas sempre tem, viu? Tem uma causa, né? A gente Um começar a motivo. pensar, você fala, teve alguma coisa, um gatilho ali que, né, deu um start e ele começou a reagir de alguma forma. Isso é fundamental. É muito bacana, assim, você estar presente e poder observar, né? Porque muitas mãezinhas às vezes não têm nem essa oportunidade de estar junto com seu filho o tempo todo, né? Então, a gente tem que agradecer e poder estar junto e observando e cuidando. E as mãezinhas que, infelizmente, às vezes não têm essa oportunidade, no tempo que estão juntas, tem que estar ali sempre prestando atenção, além de dando todo o amor, todo o carinho que a gente dá o tempo todo, abraça, beija. Mas nossos filhos são muito importantes e para a gente, é lógico, né? É um amor assim incondicional, né? E a gente aprende muito com eles, né, Dominique? Verdade. Porque a gente vai se lapidando também, a gente vai se conhecendo. E eu acho que tem momentos assim que eu acredito que todas as mães têm momentos que você fala, nossa, não estou dando conta, como é que eu faço? Eu não vou aguentar. Mas a gente sempre aguenta e sempre Sempre aguento. supera, né? E sempre vai em frente. Por quê? Porque a gente pensa no nosso filho. Então a gente tem que estar forte, né, por eles, né? Entendi. E isso nos faz mais fortes, né? Quem acredita na espiritualidade vai buscar, quem acredita em Deus se apega a Deus. Então, assim, eu acredito que a fé é fundamental, né, na nossa Sem vida. dúvida. Sem dúvida. A gente tem sempre que procurar alguma rede de apoio. Eu sei que muitas vezes as pessoas, muitas mães, pais, não têm a compreensão da família, né? Porque também eu entendo que alguns pais são de épocas muito diferentes da nossa, que o conhecimento não é como é o conhecimento da atualidade. Mas, assim, procura também conscientizar a família. Isso é Eu muito digo assim, importante. a gente tem que entender, primeiro, que eles não são da nossa época. Uma época que Uhum. tem muito acesso à informação, É. comparado a antigamente. Uhum. Então, conscientize a família. Reclama que meu filho não olha nos olhos. Achou um videozinho curto? Manda um Uhum. videozinho. Uma Ótima hora eles ideia. vão, uma hora eles vão ver, aprender. Não desista, não É. é só você tentar fazer com que a sociedade fora entenda. A Uhum. gente tem que começar primeiro dentro de casa. Com Porque a gente certeza. estamos aprendendo. Nós, pais, a gente aprende, é uma eternidade. A gente é aluno direto. É aluno e É. professor, mas muito aluno. Então, a oportunidade que tiver de ensinar a família, ensine,
ensine, quantas vezes for necessário. Mas Sim. também, se a família prejudica o tratamento da criança, prejudica a sua saúde mental, Uhum. limite. Sim. Não se afaste, mas limite para você também não sofrer. Claro. Você tem que observar, né, seu filho, como ele está naquela situação, naquele, né, com a família ali, como que está. E eu acho que isso é muito importante, a família, participar para a família. Porque, às vezes, assim, tem muitas mãezinhas que acabam se afastando até de algumas pessoas. Eu sei por conversar com algumas mães que acabam se afastando da família, mas sem antes tentar, né? Sim, Sem antes tentar passar, como você diz, passa um videozinho, passa uma informação, comece a compartilhar também. Não fica só você cuidando e conhecendo e aprendendo, mas ficar ali para você. Compartilhe, né? Porque isso com certeza vai ajudá-los, vai ajudar seu filho, vai te ajudar, porque você vai ficar feliz vendo a participação da família, né? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o autista adulto, né? Que você me disse que também abraçou essa causa. Por que você abraçou essa causa? então, eu fiz a investigação do autismo, né, na infância. Na época, os profissionais falaram que era muito frescura para minha mãe me bater Nossa, e dar AS por causa das dores de cabeça, que eu alegava de dor de cabeça, muitas das coisas. resolvia E tudo, né? Aí assim, resolvia tudo. mais ou menos assim. Mas minha mãe, ela assim, ela via que eu tinha dificuldade em algumas questões, então ela começou a me botar natação, curso de pintura, Olha que bom, bijuteria. Eu fiz muita coisa, eu fiz futsal, jiu-jitsu, que bacana. judô. O judô foi o que me ajudou muito na disciplina, na coordenação, muito até a coordenação motora, a postura, que eu não tinha muita postura. Ainda não é muito Hum. boa, mas melhorou. E assim foi me ajudando no curso. Eu entrei um pouco no teatro, mas não consegui ficar muito tempo, porque é muito mais sociável, então Entendi. fiquei menos. E depois eu fui no psiquiatra, né? Porque os médicos começaram a conversar comigo que eu tinha um comportamento muito parecido com o do Miguel, Hum, rigidez de pensamento, as questões sensoriais, né? A dificuldade grande de compreensão, de mudar trajeto. Então a gente começou a fazer uma nova investigação, né? Eu fui no psiquiatra, ele deu um encaminhamento para a casa do autista e pediu para me procurar um psiquiatra que fosse específico, especializado, porque é difícil um autista adulto funcional hum, ter um psiquiatra que consiga prestar um acompanhamento. E lá eu fiz todas as avaliações, né? Como deu lá que sou um autista, né? Pelo relatório, eu fui abraçada pela casa, faço terapia lá. E agora eu já fiz o encaminhamento para poder ir para o psiquiatra novamente para obter o laudo. certo. E lá eu aprendi muito também a trabalhar com minhas questões sensoriais, a lidar com essa rigidez de pensamento, a tentar trabalhar essa flexibilidade. A doutora Luciana também tem tentado me ajudar com essa Que questão, bom, que porque bom. ele é rígido. Hum, Os terapeutas falam, o Miguel é muito rígido, ele não gosta de mudar trajeto, o suco tem que ser feito da mesma forma, mas eu sou a mesma coisa em casa. Então, assim, ele tem a questão dele, de rigidez dele é muito maior e eu também tenho a minha. Então, algumas coisas hum, eu fico muito. Tem que ser feito daquela maneira. E agora eu estou começando a trabalhar, tentar mudar um pouco. Eu ai, posso fazer de outro jeito, não preciso cortar a laranja primeiro, posso pegar primeiro o espremedor, entendeu? Quebrar essa rotina. Então, você está se trabalhando, né? Você está se exercitando aí em casa, isso é importante, né? Não, não só, por exemplo, ir numa terapia, em casa você treinar, né? Ter essa consciência que você tem, né? Muito Ter consciência importante. que a gente precisa trabalhar uma melhoria para ter uma qualidade de vida para a gente. Primeiro, para a gente, porque a qualidade de vida nossa termina sendo um pouco sendo prejudicada. Porque Uhum. você tem que mascarar muitas questões que você não quer mostrar para a sociedade e você faz um sofrimento interno muito grande, Uhum. muito grande. Você tem a necessidade de ver cores vibrantes, querer tocar, mas você falar, eu não vou tocar porque todo mundo vai achar estranho. E sua cabeça ficar, toca, toca, e começar a vir as confusões,
né, de processamento, a confusão de, eu vou descer aqui onde que eu tô, tudo porque o cérebro está focado que ele quer tocar naquela cor. Então você começar a entender que aquilo não é uma frescura. A dificuldade de comer fora, o não querer comer a gordurinha da carne, não comer o frango, só comer a parte branca, não querer comer a outra parte, porque sinto que o sabor é totalmente diferente da parte mais escura. Então, assim, tudo com farofa, eu gosto muito de farofa, não gosto de legume, da textura. Então, várias questões a ser trabalhada. Quando a gente mascara, tenta mascarar essa situação, a gente se minimiza muito. Sim. A minimização e, como eu disse, o sofrimento interno é muito grande. A mãe de autista, ela já é susceptível a ter depressão, quadro depressivo. Você se minimizando, você reforça muito mais isso, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho um apoio da Casa do Autista, eu tenho um apoio do Sarém da Orientação Familiar, do grupo Supermães, as meninas sempre estão dando socorro, às vezes a gente recebe mensagem, tanto até eu, manda mensagem 11 horas da noite, sempre tem alguém ali para responder. Eu vejo que, engraçado, sempre tem alguém para responder. A pessoa pode não saber o que você te explicar, a situação que você está passando com o seu filho, de repente, de uma crise, mas fala, vai dar tudo certo. Que bom, sempre tem uma palavra amiga, né? Uma palavra amiga, isso que vai dando o gás, né, para a gente seguir. Verdade. Sofrer, todo mundo sofre. A gente não pode dizer que não sofre. Claro, mãe sofre muito. É verdade. A gente, lógico, a gente quer sempre ver nosso filho bem, né? Feliz, e a gente está sempre nessa luta por eles, né, Dominique? Mas a gente está vencendo dia a dia, e é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de informações. Isso é fundamental, né, Dominique? É o que você falou. Antigamente, na época dos nossos pais, na minha época, também não tinha tanta informação como tem hoje. Então, assim, eu realmente, a ideia de criar o canal foi para compartilhar mais essas informações, para ajudar as mãezinhas que estão descobrindo agora, né, o autismo ou alguma outra síndrome ou deficiência, para terem esse apoio, saberem onde buscar e buscar informações sérias também, sabe, de profissionais sérios, de referência, né? Porque a internet ela pode informar e pode desinformar também. Então tem que tomar muito cuidado aonde você está buscando essas informações, né? E compartilhar sempre o que a gente vai aprendendo. Como você disse, a gente aprende todo dia, eternamente, né? Então, é muito importante esse compartilhar. E esse acolhimento, né? Que a gente precisa realmente e faz muita diferença na nossa vida. A gente não se sente sozinha, né, Dominique? Não estamos sós. Não estamos sós. E você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Fique à vontade. Eu quero dizer para todas as mães que recebeu um laudo, não importa qual a deficiência, não é fácil. Não é fácil. Sabe que não é. Mas não desista no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, o quanto estão que você for receber. Para a terapia, para o tratamento do seu filho. Procure sempre os seus direitos. Tem profissionais que são voluntários, muitos voluntários em grupos, estão ali em grupos sérios, estão ali para te ajudar, para te auxiliar, passar experiências, te ensinar o que você pode fazer, até mesmo até esse período que você está aguardando ter um tratamento. Às vezes você consegue fazer estimulação em casa com as coisas que você tem. Sim, não como você não vai conseguir fazer como um profissional faria, mas você não vai deixar seu filho parado. Chore quantas vezes tiver que chorar. Chore muito. Chorar alivia. Não pense que você não posso chorar porque eu sou forte. Chorar vai aliviar muita bagagem. Vai te dar força. Se você estiver num grupo, você vê que o grupo presta um acolhimento, desabafe. Você pode ter certeza que nesses grupos sérios, supermães, algumas cidades têm, vou dar o exemplo, o Gamã, Unidos pelo Sarém, tem a comunidade pro autismo.
tem profissionais sérios, tem pessoas que estão ali procurando o bem para o seu filho, mas também para o próximo. Então, se agarre nessa rede de apoio que vocês têm. Com certeza. Muito obrigada pela sua linda mensagem, por estar aqui compartilhando conosco um pouco da sua história e do Miguel. Gratidão. Eu agradeço muito, agradeço pelo convite, pela criação do grupo, do canal, né, que a gente sabe que ajuda muitas pessoas. Gratidão. Muito obrigada, querida. E tudo de bom aí para você, para o Miguel. Deus abençoe sempre, viu? Igualmente. Obrigada. Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até agora. Se vocês gostaram desse bate-papo, compartilhem para que chegue a mais mãezinhas que precisam. Muito obrigada. Fiquem com Deus.